Boa noite, irmãos. Como todos sabem, né, nosso pastor está de férias, está descansando um pouco, se preparando para um novo tempo, não é verdade? E que possamos estar orando pela vida do nosso pastor, para que ele possa, então, de tal forma, poder gozar bem as suas férias, poder aproveitar bastante, voltar revigorado, descansado, para que possa nos trazer também no futuro um novo ânimo, novos projetos de Deus para os nossos corações, amém? Somos muito felizes esta noite pelos nossos visitantes, né? Todos os nossos visitantes que se encontram aqui esta noite. Queremos desejar boas-vindas, que Deus possa estar abençoando a cada um. Sintam-se felizes e abençoados no nosso meio, sintam-se abraçados por nossa igreja e amados também pela nossa igreja. E as portas estarão sempre abertas para poder recebê-los, ok? E venham adorar sempre ao Senhor conosco aqui neste lugar. E este lugar aqui é a casa do Senhor. E como o salmista disse lá em Salmos capítulo 84, no qual eu gosto muito deste salmo, porque ele fala assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. E eu encontrei os teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu. E com bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança e põe no Senhor os seus desígnios, porque Deus dará sempre a ele um coração grato, um coração feliz. Amém? E hoje é um dia de gratidão. Como os irmãos poderam perceber desde o início do culto, os cantos foram tudo de gratidão. Por quê? Vivemos o ano de 2025 e um ano que se passou, claro que tivemos muitas lutas, algumas perdas, mas até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Então a gente entra no seguinte pensamento, né? Tantas lutas, tantas aflições, tristezas, e a gente se pergunta: vou agradecer pelo quê? Porque, meus irmãos, tem muita gente que viveram dias muito difíceis, e 2026, talvez, na perspectiva humana, não venhamos viver dias tão felizes assim. A volta de Cristo está próxima, como os irmãos sabem. E a gente precisa se preparar para esse momento. Então a gente não pode esperar melhoras no mundo, porque essa melhora não vai acontecer, a Bíblia não nos garante isso. A Bíblia nos promete provações, e a gente precisa estar preparado para viver esses momentos difíceis. E aí, então a gente viveu em 2025 lutas, perdas, aflições, tristezas. A gente, eu vou agradecer pelo quê? Se eu passei por tantas lutas, tantas provas e tantos devaneios, tantas coisas difíceis eu passei. Mas aí, irmãos, aí para um pouquinho e faz um download, né? De tudo que você passou no final do ano, né? Todo esse ano de 2025, né? Até pelos anos atrás, pelos anos que se passaram também anterior ao 25. Aí você pergunta, você vai agradecer pelo quê? Queridos, você está vivo, é motivo de gratidão, não é verdade? Aí, quantas pessoas já se foram no passado, não conseguiram atravessar esse ano? Quantas pessoas estão em desalento e tristeza, estão deitadas num leito de hospital, estão presas, sem poder ver a luz do dia? Quantas pessoas acham que não tem o que agradecer? Mas estar vivo é uma beneficência, é uma graça que Deus nos concede. Então, devemos agradecer a Deus por tudo que temos, que somos e pelo que vivemos, porque é nele que nos vivemos, é nele que nos movemos e é nele que existimos. E ele que nos dá vida, e nos traz, é por causa dele que nós respiramos. Amém? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, que não vou já secou. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmos 116. A minha tradução é ARA. Salmos 116.
Logo após a leitura deste Salmos, nós vamos estar entoando o hino 444 do HCC, ou a versão do Cantor Cristão, que está 334, né? Do Cantor Cristão. Oi? Irmãos, para quem não sabe, os escritores, os críticos da Bíblia, as pessoas que interpretaram a Bíblia, eles dão essa escrita, a composição desses salmos ao rei Ezequias. Quem conhece a história do rei Ezequias sabe que ele foi um homem que passou por muitas lutas e muitos milagres, né, que Deus fez na vida do rei Ezequias. E ele diz assim: amo ao Senhor, porque ele ouve minha voz e as minhas súplicas, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os seus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença do seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te sacrifício de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos cantar o hino, qual é o número? 329. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, muitas bênçãos dizes de uma vez, há de ver surpreso quando Deus já vê. Quantas bênçãos, quantas são recebidas das divinas mãos, uma, diza de uma vez, há de ver surpreso quando Deus já vê. Nem acaso mágoas de teu lidar, é a cruz pesada que nos leva. Muitas bênçãos na vida,
em canções alegres dias passarás. Quantas bênçãos, quantas plantações recebidas das divinas mãos. Uma, quizás de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seus orimentos, lembra-te tesouros prometidos tem. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas nas divinas mãos. Uma, quizás de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito não te desanime, Deus por cima está. Seu divino auxílio ignorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas nas divinas mãos. Uma, quizás de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Aleluia. Muitas das vezes a gente pensa que a nossa alegria está medida por aquilo que a gente possui, pelos bens que a gente adquire. Mas o maior bem que a gente pode possuir na vida é um coração grato, um coração feliz, um coração na presença do Senhor. Certa feita, um certo cidadão andando no seu carro, um carro de luxo, dos melhores no qual a gente hoje não tem dinheiro para comprar, ele passando do lado de uma pista de pouso, ele viu o seu amigo saindo no jatinho particular. Aí o coração dele se entristeceu, ele falou assim: eu queria muito ter um aviãozinho. Ele não estava feliz com o carro que ele possuía. Aí ele saiu, chegando num certo lugar, ele passou por um outro amigo, que estava com um carro velho. Aí o amigo falou assim: poxa, eu queria muito ter um carro igual esse teu. Aí esse amigo que estava com o carro velho não estava feliz com o carro que possuía. Mas logo depois, esse amigo do carro velho, passando mais adiante, encontrou um outro amigo que estava de bicicleta. Aí o amigo falou assim: poxa, eu queria muito ter um carro. Ele não estava feliz com a bicicleta. Aí esse amigo da bicicleta, mais para frente, ele encontrou um camarada a pé, seu amigo estava indo trabalhar, e poxa, eu queria muito ter uma bicicleta. Todos os dias eu vou a pé para o meu trabalho. Eu não tenho uma bicicleta. O cara não estava feliz porque não tinha uma bicicleta, mas na frente ele encontrou outro amigo que estava na cadeira de rodas sem as duas pernas. E o amigo falou assim: poxa, eu queria muito ter as duas pernas para que eu pudesse caminhar e pudesse ter uma vida tranquila, normal. Ele não estava feliz com a cadeira de roda. Mas logo depois ele ficou sabendo que seu amigo estava internado e não tinha condições de ver a luz do dia, porque ele estava no CTI prestes a entregar sua vida, prestes a falecer. A verdade é que o ser humano nunca está feliz com aquilo que possui. E a Bíblia, ela nos relata que Deus, ele é feliz com o coração grato, mas ele fica extremamente triste
com as pessoas, com os corações que são conflituosos, aqueles corações que são claudicantes, aqueles corações não gratos, como o povo de Israel, quando saiu do lado do Egito, viveu na escravidão, e de repente Deus os tira da escravidão e os leva ao caminho da terra prometida, e eles reclamam com o Senhor. Um povo que reclamava muito. Então, eles passaram 40 anos no deserto, e daqueles que saíram do Egito, só entraram os seus filhos na terra prometida. Por quê? Porque eles reclamaram muito. Deus não se agrada da reclamação daquelas pessoas que reclamam, né? Esqueci até antes de dar essa palavra, mas as pessoas do coração não grato. E a gente tem aqui na história do Salmo 116 uma história interessante. Não sei se os irmãos conhecem a história do rei Ezequias, né? O camarada que aos 39 anos ele viveu um problema difícil com aquele rei Senaqueribe. Conta o nome dessa história, que o rei da Síria, ele sitiou a cidade de Jerusalém, né? Sitiou a cidade e zombou do nome de Deus, escarneceu, e o rei Ezequias simplesmente buscou o conselho de Deus para que pudesse ser salvo daquela situação. E Deus o livrou. Numa certa noite, Deus matou os mais de 1.500 ou 15.000 soldados, não me lembro bem, daqueles que estavam acampados ao redor da cidade. E um anjo, Deus destruiu toda aquela fortaleza, inclusive o rei Senaqueribe foi dizimado naquela noite. E depois todo esse fato, toda essa tribulação, o rei Ezequias estava sofrendo uma doença de morte. E o profeta Isaías, ele levou essa notícia para o rei Ezequias e falou: prepara a tua casa, porque você vai morrer, né? Então ele clama ao Senhor, e depois de todo o clamor que ele fez ao Senhor, o profeta não tinha saído da cidade ainda. Deus manda voltar o profeta e dizer a ele: olha, o Senhor vai te conceder mais algum tempo de vida. E ele foi curado daquela doença e viveu mais algum tempo. O rei Ezequias foi um homem que, na sua história, ele fez uma reforma religiosa no povo, porque o povo, os seus pais haviam pecado contra Deus. Toda aquela história, né, daquele mandamento de Deus, quando o povo sai do Egito, Deus fala assim: olha, quando você sair, quando você estiver na casa com seus filhos, você fala para os seus filhos, ensina para os seus filhos sobre aquilo que eu fiz por vocês, né? No deitar, no levantar, quando tiver a mesa, no caminho, onde vocês estiverem, fala da história, conta a história para os seus filhos. Ou seja, a história da história dos benefícios de Deus acerca do povo de Israel. Conta essa história para os seus filhos, mas só que os pais foram se esquecendo dessas histórias, e, como o dia de hoje, muitos pais não contam a história, não falam do amor de Jesus para os seus filhos, e às vezes os filhos crescem no lar cristão sem ouvir a história real da história de Jesus. E depois os filhos crescem e não seguem os caminhos de Deus porque não ouviram a história que deveria ser contada. E talvez a história dos pais de Ezequias tenha sido essa. Você de uma família real, perdão, você foi uma família real e os pais são ocupados com tantas coisas a fazer a respeito do reino, talvez tenham se esquecido de contar para os seus filhos acerca da história do reino de Deus. E os pais de Ezequias lá atrás vacilaram e se perderam e tal, e o rei Ezequias botaram altares no reino. O rei Ezequias foi um homem reto, e ele fez toda uma reforma, mandou quebrar os altares e fez lá um reboliço na cidade para que a cidade pudesse voltar para Deus. Então Deus ouvia as orações do rei Ezequias.
Então ele escreve esse salmo dizendo, porque a aflição que o rei Ezequias viveu naquele tempo foi uma aflição, foi algo muito difícil. Você imagina, a cidade ser cercada por um exército inimigo e ele achar que o exército dele não tem forças. Então ele chega a enviar alguns benefícios ao rei Senaqueribe para que o cara pudesse desistir da ofensa contra Israel, mas o rei Senaqueribe não desistiu e foi em cima do reino para poder destruir o reino de Israel. E zombou do Deus de Israel e etc. Então, diante de toda essa aprovação, ele escreve assim, ó, eu amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então ele já está dizendo aqui que Deus já havia ouvido as suas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. E mais para frente ele vai dizer assim, ó, o Senhor livrou da morte a minha alma. Ele estava doente, ele estava prestes a morrer. Então, ele fala, Deus livrou da morte a minha alma. E ele faz uma aliança com o Senhor. Ele fala que, aí ele diz lá no verso 16, ele fala assim, no 16, 18, que darei eu, no verso 12, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tens feito, para todos os benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, de veras sou teu servo, teu filho, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Ofereceste-ei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. Entenda que agora o rei Senaqueribe, depois de todo aquele problema, todas aquelas aflições que ele viveu agora, ele faz um voto ao Senhor. Ele faz uma aliança com o Senhor. E é uma aliança nos quais, nos dias de hoje, de tantas dificuldades que a gente já viveu, de quantas coisas, de quantos livramentos Deus já nos deu em todo este tempo, livramentos que às vezes a gente nem tem conhecimento. E às vezes a gente esquece de agradecer ao Senhor pelos benefícios que Ele nos faz. Domingo passado eu tive a honra, né, e a alegria de ouvir aqui o testemunho, alguns testemunhos, né? Os testemunhos da irmã Vanilda e os testemunhos da irmã Dulce, né? A respeito dos bens, das maravilhas que o Senhor fez na vida delas. Irmãos, deveras sermos sempre gratos ao Senhor, porque é Ele quem livra a nossa alma da morte o tempo inteiro. Nós atravessamos aí um tempo anterior de muitas aflições, como aquela história triste que muitas pessoas perderam suas vidas na década de 20 a 23, mais ou menos, na época da Covid, quando muitas pessoas perderam suas vidas. Mas o Senhor nos livrou. Estamos aqui, estamos livres para adorar o Senhor pelos benefícios. Os irmãos já fizeram um download do ano de 25 e já imaginaram o que os irmãos viveram e os benefícios que os irmãos receberam das mãos do Senhor no ano de 25 para estar hoje aqui glorificando o nome do Senhor. Ou os irmãos ainda pensam que bênçãos são só coisas materiais. Que darei eu ao Senhor pelos benefícios que o Senhor me tem feito? E um grande exemplo de gratidão é o Jesus. Jesus passou por aqui, viveu aqui 33 anos e 3 anos foram de ministério. Ele nos ensinou muitas coisas. E uma das coisas importantes que Jesus nos ensinou é a gente poder dar graças e ser gratos a Deus por tudo. Quer ver? Se os irmãos abrirem lá em João capítulo 6, versículo 11, na multiplicação dos pães. Abre lá para a gente, por favor. João capítulo 6, versículo 11.
lá na multiplicação dos pães, né? Então, então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Entendam, não é quantos podiam, quantos queriam. Jesus, ele é um grande exemplo e ele nos ensinou isso em tudo. Dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5,18. Não é isso? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E Jesus nos ensinou isso. E ele, quando ele fez a multiplicação dos pães, antes mesmo da multiplicação, ele agradeceu a Deus pelo benefício, havendo dado graças. E lá em João capítulo 11, versículo 41, lá na ressurreição de Lázaro, João 11, versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando para o céu, disse: Pai, graças te dou. Entenda, irmãos, que Jesus, em todo o tempo, em todo o seu ministério, tudo o que ele fazia, em tudo, Jesus dava graças. Jesus não fazia nada sem dar graças. Não é verdade? Tem mais exemplos por aí, né? Em Mateus capítulo 26, versículo 27, na última ceia. Mateus 26, 27. Por favor. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o partiu, né? Bebei todos. E tendo dado graças. Jesus, ele é um grande exemplo de tudo aquilo que devemos ser. Por que somos chamados de cristãos? Porque somos pequenos cristos. Somos exemplos de Jesus. Não é verdade? As pessoas devem olhar para nós e ver Jesus em nós. E às vezes a gente é tão pouco grato pelas coisas que Deus nos faz, e a gente murmura, às vezes somos murmuradores. Poxa, a minha casa está assim, porque meu esposo é assim, minha esposa é assim, porque é isso, porque é aquilo, porque meu filho não é desobediente, é porque isso. E a gente murmura tanto, não é verdade? Quando, na verdade, a gente poderia ser grato a Deus, porque o coração grato é uma alma perfumada, uma alma leve na presença de Deus. E, meus irmãos, no coração grato, a gratidão, ela multiplica as bênçãos de Deus na tua vida. Quando você é grato a Deus, pelo que Deus te dá, pelo que Deus faz, ainda que seja pequeno, as pequenas coisas se tornam grandes. Basta que você agradeça, que você seja grato a Deus. E acompanhando também, meus irmãos, não basta ser grato, e também você precisa também buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Certo, irmãos? Eu não vou me delongar muito na mensagem, é só uma mensagem de gratidão, porque a gente viveu o ano 2025, e a gente tem que aprender a ser grato a Deus pelas coisas que Deus nos fez. E a Bíblia está cheia de exemplos de gratidão. Lá nos Salmos, a gente vê Salmos, mais de 100 capítulos ali, é tudo gratidão. E o Romanos 11, capítulo 33, versículo... Romano 11, 33 ao 36. Nos diz algo dos quais um dos grandes motivos pelo qual devemos ser gratos a Deus. Ele diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus é o dono de todas as coisas, desde o princípio. E quem somos nós? Às vezes a gente vê
algumas mensagens aí, as pessoas dizendo que declara que é isso, que é aquilo, ou dando ordens para que Deus faça algo, mas é Ele, é quem tem na mão todo o poder. Ele faz aquilo que Ele quer fazer, aquilo que acha que devemos receber, aquilo que Ele nos dá. Ele nos dá o melhor, e é sempre o melhor que Ele nos dá, e por isso que nós devemos ser gratos. A gente tem aquela história dos 10 leprosos, né? Que Jesus vai e cura os 10 leprosos, mas só um volta. Significa que o coração do homem é pouco grato por aquilo que ele recebe. E que possamos, meus irmãos, ser gratos, né? Por aquilo que recebemos, ainda que seja pouco. Mas devemos ser gratos pela família, pela vida, pelos amigos, pela igreja, pelo trabalho, pelo salário, ainda que seja pouco. Ah, eu ganho tão pouco. Esse salário de miséria que eu recebo não dá para nada. Meus irmãos, ainda que seja pouco, abençoa. Que Deus, Ele abençoa. Ora, agradece ao Senhor, que Deus abençoa. Ok, irmãos? Não sejam murmuradores. Deus ajuda a quem é grato a Ele. Não é verdade? Então, estes versículos, queridos, eles nos mostram como exemplo de gratidão. Esse versículo mostra Jesus como exemplo de gratidão, nos ensinando a agradecer a Deus em todo o tempo e em toda a situação. Amém? Que possamos seguir os exemplos de Jesus e sermos felizes com Jesus em tudo aquilo que Deus nos concede, aquilo que Ele nos dá. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar no 422 do HCC. Nós vamos cantar de pé essa música, ok? E vamos agradecer a Deus por mais um ano que se passou e pelo ano que se inicia, 2026. Que seja um ano repleto de alegria, de bênção, de força, um ano de alegria na presença do Senhor. Que possamos em 2026 ter um coração grato, coração feliz na presença do Senhor. Para que quando findar este ano, muito embora a gente passe por tristeza, a gente não sabe o que vai acontecer em 2026, não é verdade? Mas que a gente rompa 2026 e entre 2027 com o coração grato ao Senhor pelas bênçãos que temos recebido. É a maior bênção que a gente deve agradecer ao Senhor, é pela salvação em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior bênção que você pode receber do Senhor é a vida eterna em Cristo Jesus, e por isso devemos ser gratos. Fomos livres da escravidão do pecado, fomos livres da terra do Egito, e hoje estamos aqui agradecendo a Deus pelos bens que Ele nos tem feito, pela alegria que Ele nos tem dado. Amém? 422 da HCC. A Jesus, o que fez por mim, bênçãos sem medidas, perdoar o seu amor foi fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que deverá ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória,
Teu poder me chamou-me a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim. Agradecer a Jesus por que fez por mim. Bênçãos sem medidas, provar o seu amor sem fim. Enganos podem expressar a minha eterna gratidão. Todo tesouro que vier a ser, eu ofereço a Deus, demos glória a Deus, demos glória a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seus sangue salvou-me, seu poder restaurou-me a glória pelas bênçãos sem Santo, santo, santo é o Senhor, digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Tu, Senhor, que criaste os céus e a terra, que é dono de todos os bens, Criador do universo, Deus eterno, Deus terno, Deus supremo, justo e supremo Deus. A Ti, Senhor, seja a honra, a glória, a força e o poder. Dignificamos-te, Senhor, esta noite, porque sabemos, Senhor, que em Ti podemos confiar, porque a Tua graça nos basta, e que ainda que venhamos sofrer amarguras, tristezas, o terror da noite, ó Deus, ainda que venhamos sofrer, ó Deus, as tempestades deste mundo, sabemos, Senhor, que Tu és Deus, e que Tu, Senhor, está conosco no barco, que Tu estás conosco em nossa vida, ó Deus, que muito embora, ó Deus, venhamos sofrer, Senhor, as tempestades desta vida, mas Tu estás conosco e não nos deixa sofrer, porque, Senhor, Tu és nosso Deus, és o nosso Pai, a nossa alegria, a nossa força, tudo que temos, que somos, que fazemos, Senhor, vem de Ti. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que Tu não perdeste o controle da nossa vida. Bendito seja, Senhor, o Teu nome, dignificado, eterno, justo Deus. Estamos felizes, ó Deus, em Tua presença, porque sabemos, Senhor, que Tu és maravilhoso. Ó Deus, a Tua casa, Senhor, nesta noite está aqui, ó Deus, para Te dignificar, para Te exaltar, Senhor, Te glorificar. Que esta casa seja Tua, que esses corações esta noite, Senhor, sejam Teus. Ó Deus, que aqueles que estão aqui esta noite estejam aqui, Senhor, coração puro, ó Deus, para Te servir. Ó Deus, que agora vamos para os nossos lares. Ó Deus, que Tu possas nos guardar do mal. Ó Deus, que possa abençoar, Senhor, este ano que se chega. Este ano, ó Deus, que agora está decorrendo, ó Deus, que Tu possa derramar sobre nós as Tuas bênçãos. E que nossos corações sejam sempre gratos a Ti, Senhor, por tudo que Tu és. Ó Deus, sabendo, ó Deus, que Tu, Senhor, é o nosso Deus para sempre. Ó Deus, Tu será o nosso guia até a morte. E que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a Tua salvação. Porque Tu, Senhor, é o Deus que vive e reina para todo sempre.
Honra, Senhor, e glória sejam dados do teu nome. Santo, santo, santo és tu, Senhor, digno de receber, Senhor, toda a nossa adoração. Recebe, Senhor, este culto, ó Deus, que a ti foi emprestado esta noite. Os cânticos, ó Deus, que foram feitos aqui, que foram cantados. Ó Deus, as gratidões, seus corações gratos a ti. Que possamos ser sempre corações gratos, Senhor, a ti. Ó Deus, para que podemos viver os teus benefícios, Senhor, com alegria. Abre nossos olhos, ó Deus, para que possamos te ver, para que possamos te contemplar, para que possamos te sentir. Abre nossos ouvidos, Senhor, para que possamos te ouvir, para que possamos te obedecer, para que possamos, Senhor, seguir os teus passos, Senhor. Segura nossas mãos, ó Deus, para que possamos andar os teus caminhos, para que não venhamos, ó Deus, nos desviar. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Abençoa, Senhor, o pastor Paulo, sua família. Ó Deus, que está em viagem, ó Deus, está tirando suas férias. Ó Deus, que sua família seja abençoada, ó Deus, que tu possa estar abençoando teu servo onde quer que esteja, que ele faça uma boa viagem e tenha uma férias, Senhor, abençoada por ti. E quando ele voltar, Senhor, ele volta revigorado, ó Deus, cheio da tua graça, com novos planos, ó Deus, e que volta, Senhor, cheio da tua graça e misericórdia, Senhor, para transmitir, Senhor, ao teu povo aquilo que tu, ó Deus, a ele ordenaste. Muito obrigado, ó Deus, pelo ano que você passou, ó Deus, no 2025, por tudo que vivemos, por tudo que fizemos. Ó Deus, muito obrigado pelas bênçãos, Senhor, recebidas das tuas mãos. Somos gratos a ti, Senhor, pela família, pelo trabalho, pelo salário, pelos amigos, pela igreja, Senhor. Somos felizes, ó Deus, em tua presença. Somos felizes, ó Deus, pela nossa salvação em Cristo Jesus, que é a maior bênção que qualquer pessoa, Senhor, pode receber na vida. Continua conosco, Senhor, e leva-nos em paz aos nossos lares. Em nome de Jesus suplicamos, desde já te agradecemos. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos chamar a irmã Kézia para que possa fazer uns anúncios. E logo após, com o pós-lúdio aí, com o 422,